Vamos orar mais uma vez. Sempre é bom orar, né? Orar sempre, sem cessar. Senhor, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço, Senhor, porque aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui nesta manhã para ouvirmos a Tua voz, Jesus. Ó, Senhor, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que possamos, Senhor Jesus, nos enchermos da Tua palavra e aprendermos, Senhor, mais de Ti, Senhor, e que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para a igreja abrir a Bíblia em Juízes 16, a partir do versículo 18. Juízes 16, do 18 ao 22. E diz assim a palavra: Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subo mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Espírito do Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram a Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar em moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Amém. Então, o inimigo, ele tinha raiva de Sansão. E ele tinha vontade de destruir a vida de Sansão, porque ele era um escolhido de Deus. E fizeram o quê? Furaram seus olhos e o envergonharam, né? E levaram ele dentro da casa de Dagon, que era uma divindade que os filisteus adoravam. Eles fizeram de Sansão um espetáculo, uma piada, e ainda falavam: onde está a sua força? E quando a gente fala da palavra de Deus para uma pessoa, uma prostituta, ou um drogado, ou um viciado, quando falamos da palavra de Deus para essas pessoas, e chamamos ela para a igreja, ela fala para nós: eu não tenho forças. Eles não têm forças de virem à casa do Senhor. E o inimigo, ele quer destruir o projeto de Deus, que é a instituição de Deus, que é a família. Porque nós somos escolhidos de Deus, como Sansão era escolhido. E ele tem raiva, o inimigo tem raiva quando cantamos, ele tem raiva quando oramos, ele tem raiva quando jejuamos, ele tem raiva quando damos glória a Deus, ele tem raiva quando a gente vem para a igreja para adorar o Senhor, ele tem raiva. E Deus nos fala nesta manhã que não deixemos o inimigo roubar as nossas forças, que não deixemos o inimigo vencer na nossa vida. Que a nossa força, ela vem do Senhor. Então, nós vamos fechar os nossos olhos nesta manhã e pedir forças para o Senhor. Às vezes, as lutas do dia a dia, as dificuldades, elas vão minando a nossa força, sugando a nossa força. Doenças sugam a nossa força. O trabalho suga nossas forças também.
E nós precisamos estar nos pés do Senhor, porque dele vem a nossa força. Sansão, ele brincou. E o inimigo se aproveitou. Ele deu uma brecha, abriu uma brecha na vida dele. E o inimigo se aproveitou e sugou a força dele. E que nós não deixemos, que nós não venhamos a abrir brechas na nossa vida. Mentira abre brecha na nossa vida. Falar mal do irmão abre brecha na nossa vida. Qualquer pecado, por mínimo que seja, abre brecha na nossa vida. E o inimigo se aproveita disso e suga as nossas forças. Então, que nós possamos fechar todas as brechas, buscar o Senhor, estar nos pés do Senhor, buscando a força de Deus. Se nós não temos forças, nós precisamos buscar em Deus para vencer todo o mal. E muitas vezes nós podemos estar nos sentindo fortalecidos, porque nós estamos buscando o Senhor. Mas nós vemos um irmãozinho que está fraco, que não tem forças. Então, que nós possamos nessa manhã buscar força para a nossa vida, buscar força para aquele que não tem nenhum vigor, que não tem forças, né? Que nós possamos lembrar em oração dessas pessoas e buscarmos por nós e por eles, né? Porque todos nós que estamos aqui, nós somos colunas de oração. Nós estamos aqui para orar, né, nesta manhã, e é o que nós vamos fazer. Orar por aqueles que não têm força. Orar para Deus nos dar forças. Amém? E vamos fazer mais uma oração por saúde, né? A nossa igreja, nós precisamos ter saúde para termos forças para trabalhar na obra do Senhor, né? Porque muitas vezes, dependendo do estado que estamos da nossa saúde, nós não conseguimos fazer nada. Mas nós precisamos ter saúde para trabalhar e pedir por Rotão. Nós vamos nos colocar de pé nessa hora e nós vamos clamar por nossas vidas, cada um clamar por si. Porque o Sansão, ele perdeu suas forças e ele não tinha mais forças de ajudar ninguém. Ele não conseguia ajudar mais ninguém, nem ele mesmo, que ele perdeu suas forças. E se nós queremos ajudar uma família, um filho, um marido, queremos ajudar alguém, nós precisamos ter forças. Então nós vamos clamar ao Senhor, pedindo forças para o Senhor, forças para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, para as nossas lutas que passamos. Vamos pedir forças, porque as dificuldades sugam nossas energias, sugam nossas forças. Muitas vezes nos sentimos tão fracos, abatidos, tristes, desanimados, e às vezes nos sentimos até sozinhos, ainda que nós saibamos que Deus está conosco. Nos sentimos sozinhos e abandonados, mas a nossa força está em Deus. A palavra fala, né? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, o inimigo nos teria consumido vivos. O diabo quer tirar as nossas forças, ele quer destruir a nossa família, e nós precisamos nos fortalecer para que isso não aconteça. Nós precisamos nos fortalecer para termos forças de buscarmos, de virmos à casa do Senhor, orarmos e fazermos a vontade de Deus. Quando nós não deixamos de vir à casa do Senhor, nós estamos dando força para quem? Para o inimigo atuar na nossa vida. Não vamos fazer isso. Vamos dar força para o nosso Deus, buscar ao Senhor, buscar a palavra, amar a palavra, porque é isso que Deus pede para cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos clamar por forças. Ah, Senhor, talvez você esteja se sentindo fraco, triste, abatido, mas o Senhor é a tua força. O Senhor é aquele que caminha contigo, que te fortalece, que
te levanta, que te coloca de pé, que te ajuda nas dificuldades. Que você possa buscá-lo, se entregar a Ele. O inimigo tem tentado destruir nossas vidas, destruir nossa família, nossa casa, destruir nossos filhos, destruir os casamentos. Ó Senhor, mas Tu és, Senhor, a nossa força. Entra, Senhor, nos casamentos. Entra, Senhor, na vida de cada um aqui. Entra em cada lar, Senhor, e restaura, Senhor. Restaura as forças de cada um, Senhor. Levanta cada um, Senhor, para lutar, para guerrear, Senhor. Ó Senhor, vá à frente das nossas batalhas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que Tu és aquele que guerreia as nossas guerras. Tu és aquele que luta por nós. Tu és aquele que nos fortalece, Senhor. Fortaleça a Tua igreja. Fortaleça o Teu povo, Senhor. Ó Senhor, repreenda, Senhor, todo inimigo, toda ação do inimigo que quer, Senhor, nos enfraquecer, que quer nos destruir. Seja repreendido em nome de Jesus. Opera o Teu milagre, Senhor. O Teu milagre na nossa casa. Opera o Teu milagre na Tua igreja. Ó Senhor, visita a nossa saúde, Senhor, e nos dá força, Senhor, em nome de Jesus. Visita a nossa mente, o nosso coração, e nos levanta a cada dia, Senhor. Ó Senhor, a força de Sansão voltou quando ele clamou por Ti, quando ele reconheceu que ele dependia de Ti, Jesus. Nós somos dependentes de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Ó Senhor, batalha as nossas guerras, Senhor. Ser à frente de todas as nossas guerras, Senhor. Opera o Teu milagre na nossa vida, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor, certos que Tu estás conosco, Senhor. Que Tu és a nossa força, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Restaura as nossas forças, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Ah, Senhor, nós não queremos pecar, mas ainda assim pecamos, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Que as Suas misericórdias nos alcancem, Senhor. Que as Suas misericórdias alcancem a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, porque o nosso socorro vem de Ti, Senhor. O nosso socorro só vem de Ti, Jesus. Quem temos nós, Senhor, para nos ajudar, senão a Ti, Jesus? Ó Senhor, aqueles que esperam em Ti, Senhor, renovam as suas forças. A Tua palavra o diz, e eu creio na Tua palavra. Renova as nossas forças, porque nós esperamos em Ti, Jesus. Ó Senhor, porque Tu és o nosso Deus em quem confiamos, Senhor. Ó Senhor, fortalece, Senhor, ao cansado, ao triste, ao abatido, Senhor. Nos fortaleça nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Renova as nossas forças, Senhor, e nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos louvar ao Senhor com alegria, mostrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém. Como a Tchalo falou, nós temos que pedir forças, né? Para que Cristo ele venha aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, por onde formos, onde passarmos, para que tenhamos forças para prosseguir diante dele. Amém? Então, convido vocês a adorarem nesta manhã e convidar o Senhor para que Ele seja o centro da nossa vida. Amém? Amém. Só completando uma coisinha. A Luana, semana passada, ela falou sobre forças, que o inimigo estava sugando as forças, né? Ela trabalhando e o inimigo
inimigo sugando as forças. E eu já havia meditado nessa reflexão que eu ia trazer hoje. E quando teve o bazar, o Wagner estava e nós conversávamos sobre a força, porque ele está lendo um livro sobre o inimigo sugar suas forças. E aí eu entendi que o Senhor conhece a cada um de nós e Ele sabe exatamente a palavra que cada um precisa receber, e que a igreja precisa de forças, porque muitas vezes as forças acabam. Então o Senhor quer nos dar forças. Então vamos se apegar nisso e crer e confiar no Senhor, porque vem de Deus essa palavra, amém? Te
fazer uma rendição ao Senhor, dizendo que nós nos rendemos ao amor dele. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã.
porque Tu és o nosso refúgio, Senhor. Porque quando precisamos, Senhor, nos lançamos aos Teus braços, Senhor. E o Senhor nos abraça, o Senhor nos refugia, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos protege. O Senhor é aquele que nos dá forças. O Senhor é aquele que nos ajuda, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos por tão grande amor. Ainda que somos pecadores, ainda que somos todos errados, Senhor, o Senhor é conosco, Senhor. O Senhor nos perdoa e as Suas misericórdias nos alcançam. Ó Senhor, as Suas misericórdias alcançou Sansão quando ele Te buscou, quando ele reconheceu que dependia de Ti. E nós reconhecemos nesta manhã, Senhor, que nós somos dependentes de Ti, que nós precisamos de Ti, que Tu és o nosso socorro, que Tu és a nossa ajuda. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós e vê o que estamos precisando. Tu sabes, Senhor Jesus, que muitos daqui estão sem forças, que muitos, Senhor, as forças têm se esgotado, e o Senhor quer nos dar forças. O Senhor quer nos levantar. O Senhor quer, Senhor, nos ajudar. Ó Senhor, eu Te louvo e Te agradeço. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, porque o Senhor está renovando as nossas forças nesta manhã. Que não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas vamos sair daqui levando a Tua força. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigado por ser o nosso Deus, por ver dentro de nós o que estamos passando, por enxugar as nossas lágrimas. Obrigado por tão grande amor. Ó Senhor, Sansão perdeu suas forças, mas o cabelo dele crescia. E quando o cabelo dele cresceu, ele reconheceu que Tu eras o Deus da vida dele, que a força dele vinha de Ti. Que nós possamos reconhecer que nada vem de nós mesmos, mas tudo vem de Ti, Jesus. Tudo vem de Ti, Senhor. Se trabalhamos é porque o Senhor abriu portas. Se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. Se acordamos é porque o Senhor nos deu o ar. Se estamos vivos é porque o Senhor tem permitido. Nada é de nós mesmos, Senhor, nem os nossos filhos. Se temos os nossos filhos, o Senhor quem nos deu. O Senhor nos dá tudo, Senhor. Se temos o alimento na mesa, o Senhor quem nos dá. Tudo o Senhor nos dá, Senhor. E que possamos, Senhor, sempre lembrar disso, Senhor, e não esquecermos que sem Ti nada somos dependentes de Ti, Jesus. E por isso estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Recebe a adoração da Tua igreja nesta manhã, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, como cheiro suave a Ti, Jesus. Recebe a nossa adoração. Ó Senhor, e se há algum pecado escondido, se há alguma mancha que nos impede de Te adorar nesta manhã, que o Senhor possa nos perdoar. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não conseguimos ficar com a boca quieta, com a língua quieta. Muitas vezes os nossos olhos nos fazem pecar e ver o erro de outras pessoas, mas que nós possamos somente olhar para Ti, Jesus, porque se nós olharmos para o erro do irmão, nós vamos errar junto com ele, nós vamos pecar junto com ele. Aí nos ajuda, Senhor, nos ajuda na nossa caminhada, nos fortaleça, Senhor, não nos deixe pecarmos, não nos deixe vacilarmos, Senhor, não nos deixe desviarmos dos Teus caminhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andarmos, Senhor, segura na nossa mão, Jesus. Nos leva, Senhor, para os caminhos eternos.
Nós queremos, Senhor, nos parecer contigo. Nós queremos, Senhor, nos parecer contigo, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia mais e mais parecidos contigo e não com o mundo. Porque o mundo nos afasta de ti. E nós queremos nos aproximar de ti, Jesus. Nós queremos estar pertinho de ti. Nós queremos ser uma fogueira que queima. Que queima. Nós queremos estar junto contigo, Senhor, te buscando todos os dias da nossa vida, fazer a tua vontade, o teu querer. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, porque somos fracos. Quantas vezes, Senhor, eu falo para ti, quantas vezes, Senhor, eu falo para ti que não consegui, que tentei e não consegui, mas tu és aquele que nos fortalece, que nos ajuda a não pecarmos, que nos ajuda, Senhor, a fecharmos a nossa boca quando vermos alguma coisa errada, que nos ajuda, Senhor, a fecharmos os nossos olhos e somente orarmos. Nos ajuda, Senhor, a orarmos pelos nossos irmãos, pelos que estão fracos, que caem no pecado, aqueles que não têm força de sair do pecado. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Senhor, porque tu, Senhor, levantou a cada um de nós como coluna de oração, e é isso que nós temos que fazer. Em vez de enxergarmos os erros, em vez de falarmos alguma coisa, que nós possamos, no lugar disso, orar, buscar, porque nós somos colunas de oração na tua casa, e é isso que o Senhor vai receber. O Senhor não vai receber a nossa reclamação, o Senhor não vai receber quando olhamos o erro do irmão com os olhos maus, mas o Senhor vai receber quando oramos, quando temos misericórdia, quando amamos. É isso que o Senhor vai receber de nós. Ó Senhor, recebe a nossa adoração nesta manhã e fica com a tua igreja, Senhor, abençoando a cada um em nome de Jesus. Nos fortaleça, nos dê saúde, nos dê ânimo, força, vigor, Senhor, e que nós possamos estar juntos, unidos, em comunhão, no partir do pão, para que o Senhor receba, Senhor, para que o Senhor se agrade desta igreja, para que o Senhor se agrade da tua igreja, Senhor, que não sejamos uma igreja, Senhor, que peca, que só faz coisa errada, mas que nós possamos ser uma igreja, Senhor, que te agrade. Que o Senhor olhe aí de cima e se incline e veja, Senhor, que todos estão se esforçando para fazer o melhor, Senhor, se esforçando para ser adorador, Senhor. Nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia de nós e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, hein? Tá frio? Você não tá com frio, não? Só um pouquinho de blusa? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por essas crianças aqui, ó Deus, que vieram aprender de Ti, Jesus. Ó Senhor Deus, abra a mente delas, o coração, Senhor, que elas possam entender a Tua palavra, entender a Tua vontade sobre elas, Senhor, que elas possam ouvir a Tua voz, Jesus. Abençoe a professora, Senhor. Senhor, fala com ela, Senhor, fala no coração, na mente dela, aquilo que Tu queres transmitir para essas crianças. Eu que te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal?
E esse frio aí, né? Que dificuldade. O pessoal levantar da cama, né? Nós levantarmos, né? Nós estamos lá na lição 10, falando sobre Atos. Vocês sabem que na lição lá no começo tem uma leitura bíblica lá para cada dia da semana, né, de Atos. Na verdade, a proposta dessa revista é ler o livro de Atos inteiro, estudar ele. Lição 10, página 44, Atos. Vou ler esse capítulo 18. Capítulo 18 inteiro ele. Menos um, né? É a viagem de Paulo. Atos 18. Diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como grego. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes de vossa lei, tratai disso vós mesmo. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas despedindo-se, disse:
se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convenciam publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, mais uma vez, por esta escola dominical. Senhor, nos ensina e fala a cada um, Senhor, aquilo que Tu queres mostrar, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. A revista aqui vai falar da comunhão, a comunhão na igreja. E é interessante falar sobre comunhão, porque um tempo que nós vivemos sobre advento da internet, né? Tudo é internet, vídeos, você pode assistir vídeos, você pode louvar ao Senhor, né? Com música, cântico, ouvir tudo que você quer, ouvir o pastor que você quer através da internet. E talvez a pessoa fale, não preciso da igreja, tá? Eu não preciso, eu posso louvar em casa. Eu posso adorar em casa, eu posso servir ao Senhor em casa. Em partes, irmãos. Porque você pode louvar ao Senhor em qualquer lugar, você pode adorar. A internet, ela vem para ajudar você, ela é mais um auxílio, ela não é algo definitivo para você, como se fosse o principal, mas ela nos ajuda muito, tá? A comunhão, se você perceber aqui, Paulo, ele tá andando de cidade em cidade. Aí ele conhece Priscila e Áquila, que sai lá da Itália, e ele se junta a esse casal, e esse casal vai ser companheiro dele de missão. Então você vai percebendo que ele vai se achegando, vai na sinagoga, se reúne na casa das pessoas, precisa desse apoio. O missionário, muitas vezes, ele precisa do apoio de uma igreja, de apoio, para onde ele vai estar lá, para onde vai ter o alimento para ele, tanto o espiritual quanto o alimento natural também. Precisa de recompor suas forças, igual a Lu está falando, repor as suas forças. Não é só na batalha, não. O soldado, ele está na batalha, tem hora que ele dá uma recuada lá, ele dá uma descansada para poder continuar a guerra no outro dia, senão não aguenta. Uma hora acaba, né? Tem que ter o seu descanso também. O guerreiro, né? Fala assim, o guerreiro tem o seu momento de descanso, e ele precisa. E aí você vê Paulo, ele vai procurando os locais para ele ficar, para ele descansar, para ele ter o alimento dele, o trabalho dele. Essa Priscila e Áquila, aí você percebe que vai falar a Bíblia que é da mesma profissão de Paulo. Então os três se juntam ali, então nós podemos, Rogério, você trabalha com isso, eu também trabalho, tal. Nós podemos viajar lá, vamos fazer um trabalho lá, e nós já fazemos esse trabalho também, para sustentar e não ficar dependendo da igreja.
Então você já tem o seu sustento ali. E isso que Paulo procurou fazer. Essa é a comunhão da igreja, meus irmãos. A lição diz aí: um dos fatores que mais impactou a ação evangelizadora da igreja primitiva foi a vida de comunhão que desfrutavam entre seus membros e que era demonstrado pelo cuidado, como diversas vezes o texto de Atos nos indica. Devemos lembrar que, embora apresente diversos sermões e mensagens que indicavam o que criam e apontavam alguns princípios teológicos, Atos não é um livro teológico, é prático. Indica que eram práticas e ações que transformavam a igreja em um pequeno grupo perseguido e considerado insignificante, numa força que moldou os padrões éticos e comportamentais de todo um hemisfério. A vida em comunhão respeito pelas pessoas, homens e mulheres e crianças, praticado pela igreja primitiva, foi um dos fatores que determinou essa mudança de padrão de conduta. Ontem, no culto dos homens, eles falavam sobre identidade. Como essa revista aqui falou, o livro de Atos, ele não é um livro teológico, de ficar discutindo, o Espírito Santo é assim, assado, olha, fala que devemos falar em língua, não é um tratado teológico, mas está mostrando como que a prática, como que as pessoas praticavam servir a Cristo, andar com Cristo. E a verdadeira identidade do homem, do cristão, é essa. Jesus falou assim: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Essa é a identidade do cristão, amar o próximo. E isso todos começam a conhecer, falam: olha como eles se amam, olha como eles cuidam um do outro, olha como eles ajudam o outro. Eu quero fazer parte desse local, eu quero fazer, é esse. Então você começa a mostrar a sua identidade, a mostrar Deus na sua vida. Se você é filho de Deus, eu tenho que ser parecido com Deus. Eu não posso ser parecido com o mundo. O nosso tempo hoje, as pessoas querem trouxeram o mundo para dentro da igreja. Nós temos que ser parecido, vamos fazer igual. Mas, na verdade, nós não precisamos ser parecidos. Nós temos que ser parecido com Deus. É essa a nossa identidade, ser parecido com Deus. Se eu sou filho de Deus, não posso ser diferente de Deus. Lembra que Jesus falou assim: vocês não sabem de que filhos sois, quando ele falava para os escribas e os fariseus lá, para assim: vocês, olha, vocês estão na igreja, vocês estão na sinagoga, falam que são filhos de Abraão, vocês falam que são escolhidos de Deus, mas vocês não fazem as obras de Deus, vocês estão fazendo tudo o contrário. Fala: então vocês não sabem de que filhos são, que os filhos de Deus, Jesus queria mostrar, os filhos de Deus não agem dessa forma. Os filhos de Deus amam, os filhos de Deus amam até os inimigos, né? Então, a comunhão da igreja, ela passa por isso, das pessoas terem a mesma identidade, terem o mesmo senso comum, andar junto, ter o mesmo pensamento. E a comunhão, quem une, é Jesus Cristo que faz isso, com todos nós. Vamos ler a comunhão aí do próximo. Quem pode ler aí? Comunhão.
Exatamente. A comunhão, eles repartiam tudo, tinham tudo em comum, viviam de uma mesma forma. Atos 4, né? Aqui 4:32, koinonia. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Estava tão unido, né? O mesmo sentimento. Sabe que todos ter o mesmo sentimento? Parece que era uma alma só. Aí fala assim, ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não era riqueza, irmãos. Não era uma busca por riqueza. Ali naquele começo era uma busca por uma ajuda mútua. Ajudar cada um, aquele que tinha necessidade, aquele que tinha dificuldade. Então, caminhar junto. Não tinha cada um pensamento. Eu penso dessa forma, eu penso, o que vale é a minha opinião, né? Nas discussões, muitas vezes, as pessoas querem valer a sua opinião, querem valer da sua ideia, querem mostrar que ele é mais poderoso, né? Que ele é o bonzão, que a ideia dele é que vale sobre todos. E na igreja a Bíblia está dizendo que não é assim. E o sucesso deles estava na comunhão, nesse entrelaçamento, nesse respeito de um com o outro. E Paulo vai falar que nós devemos considerar o outro até superior a nós. Mas ninguém quer, né? Considerar superior. Essa é a comunhão que tinha deles. Hoje é diferente. Em São Paulo é um pouco difícil isso acontecer, por causa da correria do dia a dia, do trabalho, do trânsito. Uma cidade muito grande, as pessoas não se conhecem muito, né? No mesmo bairro, morando na mesma rua, você não conhece mais as pessoas. Então você tem essa dificuldade. Você vai no interior, algumas cidades ainda, pequenininha, muito pequena, quase todo mundo se conhece ali, Então cada um tem uma dificuldade, um outro ali não consegue ir para o hospital, um pega o carro, leva para o hospital, o outro tem uma dificuldade assim, o outro vai dar uma ajuda, há uma troca de alguma coisa, ainda se consegue chegar um pouquinho mais próximo a ele, disso que o Atos está vivendo, que Atos aqui está mostrando. E para nós, aqui em São Paulo, nós temos um desafio, e esse desafio, saber como que o irmão está, com a dificuldade do irmão. É aí que a ferramenta da internet vai nos ajudar. Telefone, WhatsApp, você entendeu? Algumas postagens, falam, esse irmão está passando alguma dificuldade aí, né? Entende? Aí nos ajuda, mas o ideal é cara a cara, né, irmãos? É presencial. Ali você sente que a pessoa, que muitas vezes está longe, está por telefone, não, estou bem, está tranquilo, a pessoa não quer falar, mas você está vendo que a coisa não está bem para ela, precisa de uma oração, precisa de um acompanhamento ali, talvez até precise de algum recurso, né? Você chegando na casa da pessoa, você sente se ela está precisando ou não, não é? Muitas vezes você está lá no trabalho, está tudo igual para você, a pessoa está bem, mas é indo na casa dela que você sente como que ela está. E a igreja tinha isso, ela ia lá, se reunia na casa das pessoas lá. A casa fica mais aconchegante, fica algo mais íntimo mesmo.
com os irmãos. Nós podemos ver as dificuldades um do outro. Esse é o nosso desafio. Algumas igrejas grandes aí, e hoje estão chegando são chamadas de mega igrejas aí, né? E elas têm uma dificuldade muito maior quanto a isso, porque muitos vão na igreja, pegam e vão embora, não quer saber do irmão, vai embora, talvez para evitar problemas, para evitar alguma coisa, e acaba indo embora, não tem uma certa comunhão com os irmãos. E igreja grande, o cara está correndo, tá? Tem que ir embora logo, tem muitas coisas para fazer, e acaba indo só para a igreja, ouve a palavra e vai embora, mas não tem uma comunhão um com o outro. E o que eles fazem? As igrejas fazem os pequenos grupos, fazem aquelas igrejas de célula, que é para poder estar mais próximo na casa, saber a dificuldade de cada um ali. Isso é uma maneira de tentar trazer uma comunhão com os irmãos, que não pode deixar a comunhão. Na pandemia, quando fecharam as igrejas aí, começaram a fechar as igrejas, tudo, foi ordem fechar a igreja, e aí depois o governo deu uma balançada, e viu que não era bem assim fechar as igrejas, porque eles começaram a perceber que muita gente estava com problemas em casa, problemas graves. Tinha pessoa que não podia nem ficar trancada dentro de casa, que era uma briga dentro de casa, vai ficar trancado lá, semana inteira brigando dentro de casa, outros com depressão dentro de casa, e eles perceberam que a igreja consegue resolver aquilo que o Estado não consegue resolver. E aí nós vemos como era importante a comunhão dos irmãos. A gente tinha dificuldade, alguns que não podiam sair para comprar alguma coisa, né? E aí a igreja pode ajudar nesta parte. Isso é comunhão. Por isso que a igreja faz falta. É preciso. É onde a gente está chateado, está com algum problema, você corre lá para a igreja. Não só nesses momentos, né? Mas principalmente nesses momentos, a gente vai para a igreja, lá onde eu encontro uma tranquilidade, um refúgio, um lugar que eu possa adorar ao Senhor, e onde eu possa encontrar talvez alguém que vai me dar um conselho melhor, uma orientação. Eu preciso disso. Isso é comunhão. Então, muitas vezes a distância não consegue pegar isso. É na comunhão, é estar junto. Né? Tinha um pastor que falava no meio dos bois lá, quando anda lá, um dá uma chifrada no outro, mas o cara rasga o couro do outro, mas tem que andar junto. Separado é perigoso andar separado. Cai no buraco sozinho lá, né? E não tem quem tire quando está sozinho. E cai, a pessoa está andando sozinha e ela cai, e ela tem um problema grave, é difícil. Ela vai se sentir sozinha, porque não tem ninguém. Lembra daquela menina lá no vulcão? Exatamente. Ali o que foi uma falha? Estava andando tudo junto. No momento que deixa ela sai e leva o pessoal depois para buscar a pessoa já caiu no buraco lá. Quando a gente anda de bicicleta assim no grupo, aí dois protegendo na frente, dois protegendo atrás. Nós vamos caminhar todo mundo junto. Então tem que caminhar no ritmo do mais fraco. Se os mais fortes saírem correndo, vai disparar. Então o mais fraco fica lá para trás, né? Antigamente tinha um filme, não sei qual era o filme, era um desenho, né? Que eles saíam de um local e caminhava aquele monte de animais como fala dinossauro, tudo eles caminhavam. E aqueles que ficavam para trás eram mortos pelo devorador lá, pelo Tiranossauro Rex lá, matava eles. Então ele pegava aqueles que saíam do grupo, que ficavam para trás do grupo. Por isso a igreja ela tem que caminhar junto, os fracos e os fortes juntos,
Os fortes empurrando os mais fracos, caminhando junto, para que ele não fique para trás e ele não se perca, não fique sozinho, igual a menina do vulcão, ficar sozinha lá. E aí, uma pessoa sozinha, ela é fraca, não tem orientação, não sabe o caminho correto, é perigoso. É o que acontece. Oi? É, levar. E esse de ninguém quer levar a carga dos outros, já chega a minha, né? Ainda tem que levar dos outros. Ninguém quer, mas tem que levar uma dos outros. É. A proximidade, quem que vai ler a proximidade? Proximidade. Exato. Atos 2:42. Quem puder abrir. E o 5:42. Estavam sempre juntos, né? Perseveravam. Eles insistiam estar sempre junto no almoço, na oração. Olha, os irmãos vão orar lá, vamos lá orar com eles lá. Ó, tá Pedro e João orando lá, vamos lá orar com Pedro e João, vamos estar todo mundo junto. Vamos lá, Rogério, vamos. E eles estão comendo, tá lá, tá todo mundo lá comendo junto, você entendeu? Então era um prazer. Exatamente, é um prazer, uma alegria. Não é algo duro, sacrificante. Eu tenho que estar de novo domingo na igreja, sábado, estou cansado o dia todo. Mas eles tinham prazer, alegria de fazer isso. E aí que Deus vai acrescentando aqueles que iam se salvar. O 5:42. Exatamente, insistiam, né? Todos os dias, de casa em casa. Não há um cansaço, não há um desânimo. Eles sabem que tem aquilo que eles têm que fazer. E isso é importante para nós. E quando eu estou chateado, eu estou desanimado. Irmão, é você que tem que se animar. Não tem que esperar o ânimo do outro para te animar. Eu que tenho que estar animado. Jesus mesmo falou: anima-te. Não, o Salmo vai falar: anima-te, tem bom ânimo. Você tem que se animar. Você tem que procurar se animar. Eu tenho que estar junto com esse pessoal. Eu tenho que estar lá. Isso faz parte da comunhão. É na comunhão que Jesus Cristo está ali. É a proximidade, tem que estar próximo. Eles estavam ali
muito próximo dos apóstolos. Não tinha ainda, só tinha os Velho Testamento, o Novo não tinha ainda, estava se formando. Então era aquilo que os apóstolos falavam, que eles criam na palavra dos apóstolos, o que os apóstolos ouviram de Jesus Cristo e traziam para eles ali. Tanto é que Paulo vai falar uma hora, Paulo vai falar assim: olha, aqui ainda Paulo não está aqui ainda, mas lá na frente Paulo vai falar assim: olha, me sigam, que vocês estão seguindo a Cristo. Então escuta o que eu estou falando, né? Mas é uma ideia de proximidade, de estar junto, de ouvir, ter todo o mesmo pensamento, a mesma cabeça, porque a igreja não pode ter várias cabeças, vários pensamentos, porque a ideia vem de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Por mais que eu não concordo com tal coisa, irmão, se for concordar ou não concordar, todos aqui têm sua opinião. Uma igreja tem milhares de opiniões, mas tem que seguir uma diretriz, e a diretriz é Cristo. Aqui quem está dando a diretriz é o Espírito Santo para a igreja. E aqui há um respeito pela igreja, respeito pelo irmão, respeito pela autoridade dos discípulos, respeito pelo seu próximo, porque eles começam a compartilhar tudo no respeito, o amor ao próximo. E isso é só na proximidade. O próximo, fortalecimento mútuo. Quem lê aí? Exato. O fortalecimento de Paulo saía depois de Pedro e João, depois de Pedro e João serem açoitados aí, eles correm lá para casa e vai encontrar a igreja na casa do Marcos lá, né? Na casa do Marcos lá, eles estão orando lá. Depois vão na casa de Lídia, também lá. São vários momentos. Uma hora ele vai na casa do Marcos, outra hora está na casa da Lídia lá. Então, irmãos, Paulo e Silas vão na casa de Lídia, né? Pedro e João, eles vão lá na casa de Marcos. Então eles estão sempre se encontrando. Apanharam lá, foram açoitados, depois saíram, correm para a casa dos irmãos, e a Bíblia fala que lá eles estavam orando ao Senhor. Encontraram o pessoal orando por ele ainda, orando por ele. Uma resposta rápida de oração assim, né? E Paulo e Silas também, depois de serem libertos, eles vão procurar os irmãos que estão na casa de Lídia. Vão se encontrar com os irmãos. Talvez não foram para casa, deixa eu tomar um banho primeiro, né?
deixa eu ir lá. Mas a Bíblia fala que eles foram para a casa daquele pessoal da igreja, dos irmãos. Foi procurar o conforto dos irmãos. Além de passar tudo que se passaram, Paulo e Silas vão falar: olha, o que aconteceu lá na prisão, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e vai explicando tudo, e os irmãos vão ficar fervorosos, contentes que o poder de Deus está sendo atuado. Não era só perseguição, não era só aquilo que estava acontecendo, mas Deus estava atuando. E Paulo e Silas vão correndo para casa lá desse pessoal, onde os irmãos estão reunidos para falar sobre essas coisas. Vamos parar aqui, irmãos. Depois eu continuo essa lição na próxima semana. Mas o importante é que nós temos que manter a comunhão. E a comunhão, ela depende de cada um de vocês. Pode o pastor fazer isso, fazer aquilo, mas a comunhão depende de fazer eventos, fazer o que for, mas a comunhão depende de você, depende do seu ânimo. Então, ela é importante para você, para quem está em comunhão, quem está no grupo. A comunhão é importante. O Salmo vai dizer que na comunhão, né, dos santos, é que ali o Senhor ordena a sua bênção, porque vocês estão fazendo a vontade do Senhor, e é isso, vocês estão dentro do plano do Senhor, aquilo que Ele queria, esse entrelaçamento entre nós, sabermos da dificuldade um do outro, ajudar um ou outro, dando força, conversando. Paulo vai dizer, quando vos reunis, um traga hino, um traga cântico, outro fale coisas espirituais. Fala: olha, eu fui abençoado essa semana, o Senhor me abençoou. Olha, eu tive dificuldade, mas o Senhor me ajudou. Trazer ânimo um para o outro. E é preciso isso. E é preciso isso para cada um de nós. Isso. Então a gente tem que compartilhar esse pão, né, a palavra do Senhor, com as pessoas que estão precisando. Exato. Então, se ela não pode estar vindo até aqui, nós vamos lá. Sim, claro. Exato. Nem que seja uma visita, porque está tendo necessidade lá. Sim. Isso não tem força nem para mim. Tem mais pessoas precisando. Só que nós sabemos. Então vamos compartilhar esse pão que o Senhor nos coloca à mesa e fazer com que o crescimento da igreja seja melhor. É isso aí. É que diz assim que, por isso que o salmista vai falar assim: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, juntos, todos juntos, né? E ele vai dizer assim: ali ordena o Senhor a bênção do Senhor está, que ele está dizendo aqui o salmista, a bênção do Senhor está em cima da unidade da igreja. Se tiver tudo com o grupo junto, amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. As irmãs esqueceram dos seus dízimos e ofertas aí, quem trouxe, deposita aí, depois nós já estamos orando, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, Jesus. Ó Senhor Deus,
sabemos da importância da comunhão dos irmãos, ó Deus, muitas vezes negligenciamos essa comunhão, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Talvez nós negligenciamos, Senhor, por causa de um frio, Senhor, por causa de um frio igual ao dia de hoje, Senhor, por causa de alguma picuinha entre o irmão ou outro, Senhor, negligenciamos essa comunhão, Senhor. Talvez desprezamos essa preciosa comunhão, Senhor, por alguma coisa tão pequena, Deus. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós e faça-nos, Senhor, reconhecer e abraçar o que Tu tens de mais valioso para a nossa vida, Senhor. Que nós possamos estar debaixo da Tua bênção, no nome de Jesus. Amém?